Então, gente, voltando, dividi o vídeo para não ficar muito cansativo, porque eu acho que o de ontem, eu pensei que ele tinha subido tudo e ele não subiu. Né? E aí, quando vocês forem entrar, deu aquele probleminha. Então, a curaça, gente, resumindo a história, essa explicação, que fica até um pouco complicada, é o que você tem no sistema ou no papel está de acordo com o físico. Eu tenho um amigo que trabalha na Pilar Gold, trabalhava, aliás, não trabalha mais, ele ficava nesse setor do almoxarifado. Então, ele fez o próprio sistema dele, tá? O que é um sistema? É algo que você faz com que a sua rotina administrativa funcione. Resumindo é assim. Então, o que ele fez? Quando alguma pessoa ia pegar o material, tinha que anotar, tinha que sair, antes de sair, tinha que anotar no caderno e falar o que estava pegando, né? Então, logo ele dava baixa no sistema dele. Então, foi assim, ele fez isso. Logo, todo o final de um semestre ou do ano tem que fazer a acurácia, ver o que está no estoque e bate com o que está no sistema. No final, a acurácia dele chegou em 98%. Isso é muito bom. É um número extremamente bom. E eu acho que ele até recebeu uma promoção por causa disso, porque ele criou o próprio sistema. Ninguém tirava nada de lá sem assinar e sem saber quem foi que pegou no estoque. Então, é um estoque muito grande, realmente, para maquinários pesados, né? Nós estamos falando de uma empresa muito grande, então ele conseguiu esse feito maravilhoso, mas porque ele fez o próprio sistema. Não era qualquer um lá que pegava. Não que as pessoas sejam haja de má fé, não é isso. Mas às vezes pega e não faz a sua anotação direito e depois você não tem controle. Isso poderia prejudicar a empresa. Então, com a acurácia nesse valor, nessa porcentagem de acertos, a empresa pode fazer o que? Por exemplo, se organizar para comprar a quantidade X de material e não comprar além do que precisa. Então, vamos supor que ela tenha lá em estoque, eu estou só dando um exemplo hipotético aqui. Então, vamos supor que ela tenha lá 10 mil parafusos, que é o que ela precisa para maquinário, para carro, para veículos, para usar. Então, se na curaça ela já tiver seus 9 mil, por exemplo, ela não precisa comprar novamente 40 mil, 50 mil para repor o estoque, porque já tem aquela quantidade. Então, isso daí, gente, é otimizar também, é racionalizar os recursos, né, financeiros da empresa. E uma empresa, o que, que é? O que, que é o objetivo? Racionalizar, né, os seus processos para obter mais lucro. Então, logo, ela não precisa dispor de um valor para comprar algo desnecessariamente. Então, isso é acurácia, tá bom? Deixe eu colocar o slide aqui em tela maior. Isso. Agora eu vou ter que ir pro cantinho aqui de novo. Então, vamos lá. O objetivo da administração desses recursos é abastecer o processo de materiais necessários e indispensável para a finalização do produto. Tá vendo? Tudo isso em decorrência do processo de produção, de produzir algo. A empresa continuar a ter lucro e ver seus ativos materiais patrimoniais crescendo, é preciso gerir bem seus custos operacionais e ter um controle afinado dos seus materiais. Foi o que eu acabei de falar agora. O gestor responsável pela administração, existe departamento para isso, repetindo, dos recursos materiais patrimoniais deve ter uma visão ampla dos recursos, mão de obra, capital e saber como o mercado externo, os fornecedores e de sua organização funciona para que a empresa tenha sempre o material necessário para o funcionamento, na quantidade certa e no tempo certo. Imagine se esse administrador não presta atenção, né, tem algum gargalo aí de algum erro de visualização do que falta, a empresa para. É prejuízo. São prejuízos. Então, gente, produtos, estoque no tempo certo, na hora certa e na quantidade certa para o funcionamento da empresa. Além dos recursos humanos que a gente tanto fala, de pessoas capacitadas, se ela não tiver o produto também, não adianta, tá? Na administração de materiais, a função responsável pela inspeção das entregas, incluindo a realização de todos esses testes, sempre é necessário que é denominado controle de qualidade. A recepção da área carregada, assim, porque quando a gente recebe o material, a gente não recebe na porta da empresa, de repente a gente recebe através de um lugar específico para não que
para que não atrapalhe o andamento dessa empresa, né? Eu falo a circulação de pessoas ou da questão até do processo produtivo dela também. Existe uma área de carga e descargas, armazenamento dos materiais, armazenamento dos produtos acabados. Tudo é organizado. Para isso existe um layout. Layout são lugares, tá? Lugares onde cada um desses itens deve ser alocados. A recepção e a área encarregada de recebimento de todos os suprimentos e sua conferência no ato da entrega. Deve compreender as categorias de classificação dos materiais, como a identificação, codificação, cadastramento e catalogação. Então, quando chega esses produtos, eles devem entrar no sistema da empresa, tá? Para que assim a empresa saiba quanto que tem lá. Então, não vai ficar contando quantos produtos tem toda hora para verificar. Você vê isso no sistema. E como que a gente vai verificar se o sistema não dá problema? Às vezes, por isso que tem a acurácia, para a gente estar verificando, tá? O que tem real e o que tem no sistema. No processo de compra, ele deve ter em mente os materiais críticos, perigosos, prazo de validade, dificuldade de comprar e receber o mais aprofundado possível o mercado de fornecedor para que nunca falte o produto, certo? Ele deve ficar atento aos prazos de entrega dos fornecedores e reposição de estoque para não faltar materiais. Foi dito aqui também. Então, cada material tem no seu lugar correto. Se for um material inflamável, perigoso, seja o que for, dependendo da produção, ele tem que ficar no lugar próprio para isso, tá? O gestor de recursos materiais e patrimoniais tem que entender da produção da empresa, ter uma visão geral da organização e manter a lucratividade. Então, por mais que eu esteja no setor, um exemplo, de compras, né, de estoques, enfim, eu não posso ficar só no meu setor, tá? Não posso ficar só nele. Então, eu tenho que ter uma visão geral, né? Porque, de alguma forma, a empresa toda, em algum momento, ela influencia no meu setor, influencia nas minhas rotinas. Então, eu tenho que estar de acordo com a visão geral da empresa. Então, o exemplo que eu acabei de dar para vocês foi esse, da produção. Então, ele tem que ter uma visão da sazonalidade. Existe sazonalidade? No mês produz mais, no outro mês produz menos? Ele tem que saber disso. Ele precisa dessas informações porque vai influenciar na compra dele. Ou não, não existe sazonalidade. Então, vende sempre naquele patamar. Mas e aí, em algum momento, começou ao setor de compras, vendeu mais, vendeu além, cresceu 20%. Ele vai continuar? Não. Então ele tem que ter essa informação, ele tem que receber essa informação, ele tem que estar sabendo dessa informação, porque isso vai influenciar na compra dele, tá bom? Fase da administração. Tem três frases é bom. Três fases da administração de recursos materiais e patrimoniais. Aumentar a produtividade, busca pela eficiência, aumentar a qualidade sem preocupação em prejudicar outras áreas da organização, busca pela eficácia, gerar quantidade no momento certo para atender bem o cliente sem desperdício, busca pela efetividade, né? E os recursos que chegam até a quantidade necessária representam estoques desnecessários, ocasionando custos. Então, são isso aí: aumentar a produtividade pela eficiência, aumentar a qualidade do produto sem afetar outras, né? Então, de repente, o setor financeiro tem X valor para gastar. Então, se tem uma qualidade, então se vai aumentar a qualidade, não pode interferir no financeiro que já tem uma meta para ser cumprida. Então, tudo isso tem que estar em equilíbrio, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, tá? Que vocês entenderam a questão da importância dos materiais, dos recursos patrimoniais de uma empresa, entender que o estoque bem elaborado, administrado, é importante sim e que influencia na lucratividade da empresa. A empresa é um sistema, gente, e ela tem que estar em harmonia, tá? Isso é importante, ela tem que ser muito bem administrada. Por isso que no início, repetindo, eu falo para vocês, parte de um sonho, você abrir sua empresa? Parte. Certamente, ela vem de uma vontade, de um desejo, de um sonho, mas antes de mais nada, essa empresa serve para dar lucro.
E para dar lucro, ela tem que estar em equilíbrio, ela tem que ter pessoas certas, recursos é, corretos, né? Que compõem a sua, que possam satisfazer a sua demanda, a sua produção, né? Tem que ter profissionais que possam estar administrando esse estoque, o financeiro, o setor de compras, o RH, tudo para que esse sistema funcione perfeitamente. Assim como nós, no nosso corpo, nós temos o nosso sistema respiratório, o digestivo, que tem em harmonia, né? Nós temos aí o nosso corpo em pleno funcionamento, saudável, né? E quando há um desequilíbrio, o que acontece? A gente precisa procurar recursos médicos, a medicina, para que a gente possa controlar, né? E sanar aquele problema. Então, a empresa, do mesmo jeito, ela tem que ter equilíbrio.